A Polícia Civil do Amazonas deflagrou na manhã da sexta-feira, dia 20, uma operação contra um esquema ligado ao Comando Vermelho que mantinha um núcleo político com acesso a poderes no Executivo, no Legislativo e no Judiciário, lá no estado do Amazonas. Quem vai explicar essa maluquice pra gente é a Paola Costa aqui no Plantão do Meteoro. Vou admitir que Não. quase te chamei de Paola Oliveira. Percebi, não. Percebi. Mas a autoestima tá boa, então eu aceito a comparação com a diva. É que eu Mas misturei vamos Paola lá. Costa com Daiane Oliveira, que estava aqui antes. Desculpa. Juntou tudo. Mas enfim, Paula, conta pra gente. Os caras já se tornaram praticamente um quarto poder, né? Porque se já tem acesso ao executivo, ao legislativo e ao judiciário. Se bem que dizem que o quarto poder é a mídia, se bem que eu não duvido que tenha ligações com esse poder também, mas enfim. Eu também não duvido nada, né? Mas é aquilo que a gente falou, a gente já comentou muitas vezes, né? A gente conversa muito com mídias, nas mídias independentes. Quando a gente olha para. Primeiro, pra gente lembrar, né? Contextualizar. Quando a gente olha para essas organizações criminosas, Comando Vermelho, PCC e tal, a gente sabe que não funciona aquilo que o Cláudio Castro fez no Rio de Janeiro, né? De meter polícia na periferia, deixando sem ter rastro de sangue dentro das favelas. Isso não funciona, isso não acaba com o crime organizado. O que acaba com o crime organizado? Você chegar no centro das operações. Então você pode ir lá e conseguir pegar o gargalo deles, que é justamente o financiamento, a lavagem de dinheiro e os lugares de poder que eles ocupam para facilitar essa lavagem de dinheiro. O que acontece? Vinha sendo aí meio ocultada a coisa, até que nos últimos anos, né, a Polícia Federal, junto com as polícias civis de alguns estados, começaram a ir para a operação de inteligência. E aí pegar a galera que está no topo desse esquema. Aí sim. Aí Aí eu gostei sim, de ver. aí a gente chega no lugar certo. E no Amazonas já tem um tempo que eles estão investigando casos que correlacionam grandes nomes do Comando Vermelho com políticos locais. Então já não é a primeira vez que a gente tem operações lá no Amazonas que vão atingir pessoas próximas ali aos poderes executivo e legislativo ou próximas ao judiciário. Então a gente já teve juiz sendo exposto, né, juiz que estava dando aí liberdade provisória pra gente do Comando Vermelho, compra de habeas corpus, né, no judiciário aí do Amazonas. A gente já teve algumas coisas pipocando sobre essa possibilidade. A gente já teve algumas coisas pipocando sobre os poderes executivos, secretários ali municipais, né? Alguns vereadores, alguns deputados que tinham seu envolvimento e agora chegou no gabinete do prefeito de Manaus. Eita, nós. Ó, que bonito. É. Então a Polícia Civil deflagrou. Hoje ele fez uma mega operação. Foram mais de 20 buscas e apreensões. Foram 14 mandatos de prisão. Só no período da manhã, até mais ou menos 8 horas da manhã, 8 pessoas já tinham sido presas. Entre eles, uma policial civil, Ah, do qual temos imagens dela aí sendo detida, Sofia. imagens. Temos imagens. Temos imagens. É. Que Era tal? de. A que tava de moletom azul ali, né? Moletomzinho, exato. Capuz pra Como vocês esconder o podem ter rosto. percebido, por ela ser uma policial civil e uma mulher branca, ela não foi algemada, ela não foi levada na parte de trás do camburão, né? Ela deu tempo ali dela colocar a sua roupinha, né? Esconder o rostinho e descer tranquilamente para entrar na delegacia, como a gente já conhece, já é de costume. Mas teve essa policial aí e a gente chegou no gabinete, como eu falei, do prefeito, né? Então a Anabela Cardoso Freitas
que é do gabinete do prefeito Davi Almeida. Para quem não sabe, Davi Almeida é do Avante, tá? Então, só para destacar aí o partido dele, né? Mais um partido de direita, para surpresa de ninguém, mais uma vez a direita aí. Ela era da comissão de licitação da prefeitura de Manaus. E aí, o que a Anabela estava fazendo junto com mais uma galera do gabinete aí do Davi Almeida, né? Do David Almeida, enfim. Essa moça, ela estava movimentando para a facção criminosa coisa de 1,5 milhão de reais. Só isso? Só isso. Por meio de licitações em empresas de fachada. Então, a prefeitura de Manaus estava sendo utilizada, a estrutura da prefeitura de Manaus estava sendo utilizada para poder fazer operações e licitações falsas com empresas de fachada, empresas laranjas. Tem empresas que nunca entregariam o serviço e iam ser de alguma maneira pagas. Então, pura lavagem de dinheiro no esquema do Comando Vermelho. E a gente está falando de 1,5 milhão, Sofia, só movimentado pela Anabela, tá? Uhum. Porque tinha o total outros desse operadores esquema da também. operação de hoje, dos outros operadores todos de hoje, a gente, segundo a Polícia Civil do estado do Amazonas, toda a operação desde 2018 já movimentou mais de 70 milhões de reais. Só em Manaus. Só em Manaus. Só E a em gente Manaus. sabe que o CV não está só em Manaus. Exato. E assim, foram 8 ou 9 cidades do Amazonas que tiveram operações em conjunto, tá? Então, a coisa realmente foi bem grande por lá e chegou, como eu falei, no gabinete do prefeito. E aí vale lembrar, o Almeida, o prefeito aí de Manaus, apesar dele não estar nessa investigação específica, ele é um cara que já tem aí uma larga ficha, já tem uma ficha corrida grande. Tá? Ele está sendo investigado por viajar para o Caribe com recursos públicos, com recursos da prefeitura de Manaus, né? Dar um passeio no Caribe ali, cassinos, resorts, tal, com dinheiro público, né? E está sendo investigado também por contratos fraudulentos, inclusive alguns desses contratos vinculados à Covid-19. Ah, que beleza. Vinculados à saúde. Assim, que Ainda quase não resquício lá da afetou o pandemia. Amazonas, né? Quase não afetou o Amazonas. Algo que, né? Vinculados à pandemia. Vários contratos fraudulentos vinculados à saúde. Então, assim, esse cara tem uma ficha extensa. E chegamos aí nesse movimento político. Qual é a preocupação aqui da Polícia Civil e junto com ela a preocupação da Polícia Federal? É que a gente está falando de um estado muito grande, a gente está falando de um estado que tem fronteiras e a gente está falando de um estado que tem muitas áreas de mata que são pouco observadas, que a gente tem pouca infraestrutura nessas regiões de observação do que acontece e do fluxo ali por dentro. Então existe muito medo do que pode ser, do como ela pode ser utilizada, como o local pode ser utilizado, né? Como essas áreas de mata podem ser usadas. Tem muito garimpo na região norte, então como esse garimpo pode ser utilizado também pelas facções criminosas, utilizar a estrutura dos garimpos para fazer essa movimentação de drogas, de armas, etc. Inclusive dentro desse esquema todo que a Polícia Civil do Amazonas descobriu, além das empresas de fachada contratadas pela Prefeitura de Manaus, a Nindeua também tem contratações de empresas de fachada, principalmente no setor de transporte e logística. A gente ainda tem a questão de compra de drogas da Colômbia e uma possibilidade de uma possível ligação dessa compra e dessa aquisição de drogas vindas da Colômbia com os garimpos ilegais na região norte do país. Então, os garimpos ali, né, os donos dos garimpos, lembrando, não é a galera que infelizmente precisa estar lá porque não tem emprego em alguns lugares. A gente está falando do dono do garimpo, usando a estrutura de garimpo para poder fazer essa movimentação de drogas aí e fazer a distribuição para outros estados. É bastante interessante ver o que esses casos como esse mostram. Como quando a gente fala de crime organizado, a gente está falando de estruturas muito grandes mesmo, né? Porque você vê, a gente está falando de um esquema que pode estar ligando desde o garimpo
até os três poderes da República, sabe? E, e é um pouco de ingenuidade as abordagens que costumam ser feitas, que costumam trazer aquela ideia de ah não, a gente vai matar o cara que tá ali na ponta e daí isso vai resolver o problema. Gente, vocês realmente acreditam que um esquema desse tamanho, envolvendo 70 milhões de reais, envolvendo prefeito de Manaus, envolvendo o garimpo ilegal, e a gente sabe que o garimpo ilegal ele acaba envolvendo coisas muito grandes. Não muito tempo atrás a gente estava vendo o metal de garimpo ilegal e parar na empresa que fornece para a Apple, sabe? Então a gente não tá falando de coisa pequena. A gente fala garimpo ilegal, o pessoal imagina o cara com a bateia lá na beira do rio. Não, gente, estamos falando de dezenas de dragas, né? Aquelas imagens que a gente vê quando a polícia pega e bota fogo em tudo, estamos falando de dezenas. E aquilo lá é caríssimo. Então, realmente é uma coisa muito grande. E daí a gente começa a se perguntar como que consegue fazer frente a isso? Porque o Estado que deveria fazer frente a isso, ele próprio é parte do esquema. Eu sempre lembro do pessoal que fala porque a milícia é o Estado paralelo, as organizações criminosas são o Estado paralelo. Não são Estado paralelo, gente, elas são o Estado. É disso que a gente está falando. Então é uma coisa... Foi Estado paralelo, né, Sophie? Foi Estado paralelo até anos 90, quando a gente teve o surgimento de algumas dessas facções, elas surgem, né? Daí falando das facções, elas surgem muito nos anos 80, 90. Então ali a gente poderia falar em Estado paralelo. Hoje elas estão dentro do Estado. E elas fazem questão de dizer que estão dentro do Estado. Então elas fazem questão de mostrar, não, a gente consegue eleger sim prefeitos, vereadores, deputados, etc. Então elas estão ali dentro beneficiando. Ou vocês acham que PEC da blindagem ia funcionar pra quê? Né? Mas enfim, e aí eu realmente fico pensando como... e eu também aí, pra daí encerrar, pensar que é a primeira vez que a gente tá vendo esse tipo de coisa, né? Que de realmente haver um enfrentamento. A gente viu isso no caso lá na Operação Carbono Oculto, atacando a Faria Lima. Agora a gente tá vendo nessa operação aí, chegando em prefeito e tudo mais. É muito interessante ver isso, porque a gente tá falando de um governo que o pessoal costuma dizer que o grande calcanhar de Aquiles é a segurança pública. Mas é nesse governo que o grande calcanhar de Aquiles é a segurança pública, que é o primeiro que realmente está pegando os chafões. Olha só que coisa interessante. Enquanto você vê o governador aí querendo fazer publicidade e matando só o pessoal que está lá na ponta, sendo que talvez ele mesmo esteja envolvido de alguma forma, como a gente viu no corte anterior. Mas enfim. Enfim. Isso aí, essa galera aí, né? Estamos chegando, finalmente, né? Chegando nos cabeças do esquema, né, Sofia? Então, estamos num momento muito bom aí da nossa segurança pública, porque as polícias civis e a Polícia Federal estão realmente fazendo o trabalho delas, que é usar a inteligência e pegar essa Vamos galera. torcer agora para que para que a gente tenha um governo que não desmonte isso depois dessas eleições. Ficamos por aqui, Paola. Ficamos por aqui. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias aqui para vocês.